Cavaco Silva vai pedir pareceres técnicos para avaliar a constitucionalidade do orçamento do Estado e garante que não vai aceitar pressões de ninguém. O Presidente da República quer ainda que o país discuta a refundação do Estado Social, o papel do Estado, onde todas as forças políticas devem estar envolvidas. Cavaco Silva quebrou o silêncio para dizer que não vai aceitar pressões na análise do orçamento do Estado para o próximo ano. E lembra, a primeira responsabilidade é dos deputados na Assembleia da República. Em matéria de constitucionalidade, eu irei guiar-me por pareceres jurídicos aprofundados e não por qualquer ideia que aqui ou ali se formula. Ninguém me pressionará sobre essa matéria. Reflexão sobre o papel do Estado deve existir sempre, diz Cavaco. Mas se for necessário fazer este debate com urgência, o Presidente frisa que é preciso convocar todas as forças políticas. Um apelo ao consenso entre Governo e PS, do qual até Cavaco Silva duvida. Não é fácil. Ainda hoje tive a ocasião de ter um encontro bastante frutuoso com o líder da oposição. Mas neste momento o que se está a fazer, ou que eventualmente se está a fazer, é apenas estudos técnicos e não mais que estudos técnicos. Porque depois com certeza que surgirão, se avançar, as decisões políticas, e essa compete aos portugueses, que são os portugueses que resolvem os seus próprios problemas. Resta saber de que forma é que os portugueses resolveriam o problema. Nas entrelinhas pode estar um referendo ou a convocação de eleições. Depois da reunião com o Presidente da República, António José Seguro reafirmou a posição do partido. O PS não vai ser cúmplice do Governo, nem está disponível para triturar as funções sociais do Estado. Jaime Quezada, Eduardo Cabrita e Adolfo Mesquita Nunes são convidados deste Em Foco. Obrigado a todos pela vossa presença. Jaime, começo por si. Cavaco Silva fez bem em quebrar o silêncio? Eu penso que sim. Eu penso que se tinha chegado a um momento de expectativa e, de facto, o Presidente da República tem todo o direito de estar calado. De certa forma, os perfis dos Presidentes da República são diferentes. Tivemos Presidentes mais intervencionistas, temos Presidentes menos intervencionistas e, portanto, não podemos também julgá-los em função dessa capacidade e percepção de intervenção. Mas acho que, efetivamente, atendendo a que se chegou a um estado relativamente consolidado de alguma expectativa em relação ao que está a passar, acho que ele fez bem, pelo menos, em sinalizar que está atento ao que está a passar. E, portanto, o que penso que ele deverá fazer, e as palavras dele indiciam isso, é, de facto, munir-se daquilo que são os pareceres mais adequados em termos de ter segurança naquilo que é um dossiê que eu considero, de facto, muito importante, que é a constitucionalidade do orçamento. Nós não podemos perder tempo, porque a execução do orçamento começou hoje, ou começou ontem, como se costuma dizer, dado efetivamente os problemas que nós temos em termos de finanças públicas e os acordos que temos com o exterior, mas também percebo que tem que haver aqui alguma margem de segurança do ponto de vista formal. E, portanto, os procedimentos que ele está a seguir, e eu penso que os deverá estar a seguir há já algum tempo, neste silêncio que se deu manter, apontam, pelas palavras que ele preferiu, de facto, para uma postura de análise profunda daquilo que está em causa e, de certa forma, para depois tomar decisões. Eu acho que o mês de novembro é decisivo, não só porque é o mês em que, obviamente, é suposto o orçamento ser aprovado, no final, mas também porque é importante que fique claro quais são os contornos em que este orçamento, um orçamento muito difícil, onde está em causa muita coisa para o futuro do país, possa, de facto, ser devidamente implementado. Eduardo, achou nestas palavras do Presidente da República encontrou uma mensagem implícita ao Partido Socialista no sentido de debater de uma forma inclusiva o papel do Estado? Mas repara, o papel do Estado é algo que tem sempre sentido discutir. O que não tem sentido é confundir o debate sobre o papel do Estado com um governo que quer fazer tudo menos discutir o orçamento do Estado. E que face àquilo que é o manifesto fracasso de todos os objetivos orçamentais para 2012 e a falta de credibilidade dos objetivos definidos para 2013, pretende fazer um outro debate. Aliás, o debate que é legítimo sobre as funções do Estado não se confunde com o debate de 4 mil milhões de euros, aliás, com uma redistribuição anunciada por um antigo presidente do PSD. Esse não é um debate sério sobre o papel do Estado. Sobre essa matéria há um consenso de regime que está plasmado naquilo que é a Constituição, que evoluiu desde a versão inicial de 76 até nas suas 7 revisões, mas sobretudo nas 2 ou 3 que tiveram nessa matéria maior significado substancial. O país não precisa de uma revisão constitucional?
Manifestamente não é esse o problema do país. O país o que precisa é de uma renegociação do memorando que não seja esta. Isto é, o Governo que anunciou foi que, ao fim de 5 revisões unilaterais, colocando no memorando aquilo que não estava lá e colocando da última vez os 4 mil milhões de euros, esses são da inteira responsabilidade do Governo. A opção de colocar isso no memorando na 5ª avaliação, que fez, como nas 4 anteriores, sem dar contas em tempo útil ao Parlamento, sem ouvir o Partido Socialista, sem ouvir os parceiros sociais. Uma renegociação do memorando pressupõe pelo Governo, ou uma refundação, na curiosa terminologia do seu Primeiro-Ministro, pressupõe o reconhecimento que foi perdido um ano e que, nos termos em que ele se coloca, ele implica uma alteração substantiva, qualquer que seja o sentido. A alteração substantiva que temos de discutir é no sentido de mobilizar a confiança das empresas, das famílias, de seletivamente encontrar fatores de esperança que, como o Jaime Quezado tantas vezes aqui tem vindo a dizer, permitam promover a competitividade, o emprego, a iniciativa e não aprofundar a recessão. Deixe-me passar a palavra ao Adolfo. Foi positivo esta quebra do silêncio do Presidente da República? Adolfo, na sua opinião? Não tenho qualquer consequência para aquilo que o Presidente da República disse, que aliás me parece uma evidência que ele não deve ser pressionado e, portanto, que analisará o Orçamento de Estado do ponto de vista constitucional, como efetivamente terá de o fazer. Eu gostava de concordar aqui com uma coisa que o Eduardo disse, que é, também me parece que... Isto é quase um momento histórico. É verdade. Também me parece que a necessidade de cortar 4 mil milhões de euros não se confunde com uma discussão sobre as funções do Estado. Ela pode iniciar uma discussão sobre as funções do Estado, porque se forem cortes estruturais na despesa, poderemos estar a tocar numa discussão sobre a reforma do Estado. Mas não me parece que uma coisa se confunda com a outra. Ainda o Ministro das Finanças ontem, perante vós no Parlamento, pediu uma reflexão profunda sobre isso para se evitar nos cortes cegos. Perguntei-lhe isso mesmo. Porque mas o Primeiro-Ministro hoje aparentemente já estragou a questão. Eduardo, deixa-me só, agora que já concordei consigo, não aproveito para falar na Estava a correr tão bem, Eduardo. Estava a correr tão bem. Convergência teórica, não é? Sobre a necessidade dos cortes dos 4 mil milhões. Ontem o Partido Socialista, perante o Ministro das Finanças, disse algo que me parece um reconhecimento de uma situação que, em parte, foi motivada pelo Partido Socialista, que é: temos um problema grande de endividamento e pode estar em causa, daqui a algum tempo, o problema da sustentabilidade da dívida. Bom, como é que nós podemos resolver isto? Podemos resolver isto aumentando impostos para tentar corrigir o problema do déficit e não termos que recorrer ao endividamento. Bom, aumento de impostos, o Partido Socialista é, e a meu ver bem, contra o aumento de impostos porque causa efeito recessivo na economia. Bom, podemos ir então pelo corte na despesa, para podermos corrigir o déficit, deixe-me só, corrigir o déficit e não chegarmos ao endividamento, não aumentarmos o endividamento. Mas cortes na despesa, o Partido Socialista também é contra porque acha que causa o efeito recessivo. E depois há então a questão dos juros. Eduardo, no próximo ano estão previstos no Orçamento de Estado 7.100 milhões de euros de juros. Destes 7.100 milhões, apenas cerca de 2 milhões e 100 dizem respeito ao empréstimo da Troika. Os outros 70% são da responsabilidade dos governos anteriores, que foram endividando o país às taxas de juros que foram sendo aplicadas. Portanto, nós estamos a falar apenas de 2,100 milhões de euros. A estes juros, já foi feita uma redução por este governo, negociada, em 30% dos juros que são pagos pela União Europeia. E, numa hipótese meramente académica, de conseguirmos reduzir para 50% a taxa de juros, e eu digo meramente académica porque esta redução já implicaria que, em alguns casos, quem nos emprestasse o dinheiro já estivesse a perder dinheiro, mas imaginando que assim fosse, nós teríamos uma receita aqui de menos de 1 milhão de euros, de 1.000 milhões de euros. Menos. Dar-nos-ia jeito, com certeza, mas não supera os 4 mil milhões, não compensa, nem sequer resolve o nosso problema orçamental. E é importante, e é por isso que eu quero fazer este esclarecimento, é importante que quando se fala na renegociação dos juros, as pessoas têm a ideia que é renegociar os 7.100 milhões, que não são. Destes, apenas 30% são da Troika. Mas se olharmos aqui... Mas se calhar aí vale a pena debater uma outra questão, que é uma renegociação da dívida. Não um haircut, mas uma renegociação. Não é isso que o Partido Socialista defendeu, ainda neste momento. Mas nós temos, de facto, aqui taxas de juro que já são
baixa-se abaixo daquilo que a Grécia paga, ou daquilo que a Irlanda paga, ou daquilo que outros países estão a pagar. E, portanto, voltando ao assunto daquilo que eu chamo o triângulo das Bermudas do Partido Socialista, temos um problema de endividamento. Não se pode ir pelo aumento de impostos, não se pode ir pela redução da despesa, não se pode ir pela reforma do Estado. Então, por onde é que se vai? E aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista disse ontem foi: aquilo que faria, a primeira coisa que faria, era meter-me no avião, espero não estar a trair muita expressão, era meter-me no avião e ir renegociar com os nossos credores outras condições. Bom, o que ele está a dizer é que iria fazer exatamente o mesmo que este governo fez, porque assim que se metesse no avião e de lá lhe dissessem não, a alternativa do Partido Socialista é o quê? Continuamos a não saber. Esta ideia de que se chegamos aos nossos credores e é possível renegociar, quando ainda há meses nos deram mais um ano e aligeraram os limites do déficit, é apenas uma hipótese, mais uma vez, académica. E, portanto, o problema que nós temos, quer de endividamento, quer sobre as opções do futuro, seria positivo, do ponto de vista da alternativa política, que o Partido Socialista dissesse e fizesse a opção que é preciso fazer. É pelos impostos, como neste Orçamento de Estado se faz, é pelo corte da despesa, como o Ministro quer fazer no ano seguinte. Por onde é que é? Só os juros? São menos de 1.000 milhões de euros. Não lhe vai resolver problema nenhum. É por onde? Para onde é que vem o crescimento? Para onde é que vem, enfim, o emprego? De onde é que vem? Porque, parcelarmente, nós podemos achar que o Partido Socialista tem razão, não é pelos impostos. E depois ouvimos o Partido Socialista falar do corte da despesa e pensamos, bom, aqui o Partido Socialista também tem razão. Bem, também não é pela reforma do Estado, aqui também poderá ter razão. Mas se juntarmos os discursos todos, ficamos com o Partido Socialista versão lesma. Já lhe passo a palavra. Deixe-me pedir ao Eduardo Cabrita para responder a esta questão. Para esclarecer esta questão. Exatamente, novamente, para realçar uma grande convergência. É porque aquilo que o Adolfo diz tem inteira razão. Não é só, de facto, a redução dos juros. Não é, de facto, a redução dos juros que a questão se resolve. E o que diz é que não temos governo. É o drama com que, aliás, Portugal está confrontado. É com enfim, são negociações à margem dos parceiros sociais, à margem do Partido Socialista, enfim, que foi absolutamente ostracizado. Não o estou a dizer de agora. Disse-o aqui sempre que esteve em causa uma revisão do memorando. Bom, e o reconhecimento que há aqui um total fracasso em 2012, que se transformou num ano perdido, em que o Governo falhou em todos os objetivos macroeconómicos definidos no Orçamento para 2012, e que, relativamente ao futuro, confunde aqui, faz mal em aumentar impostos, porque falo de maneira que vai agravar a recessão, vai repetir o desemprego, vai repetir o aumento da economia paralela, vai voltar a falhar no objetivo, como falhou este ano no IVA. Este ano o orçamento assentava em duas coisas muito simples. Um tremendo aumento de IVA e... Mas, Eduardo, mas qual é que é a solução do Partido Socialista? Portanto, o que nós temos aqui é de promover... com uma qualidade o que nós temos aqui de promover o que nós temos aqui de promover, o que nós temos é o Governo que anda... está desaparecido e inventou uma coisa que era a refundação do regime, depois com revisão constitucional, depois a refundação das funções do Estado, e agora já não é necessário a revisão... Ninguém falou em revisão constitucional. E agora já não é... Sempre falou o PSD. Eu sei que o CDS tirou imediatamente o tapete ao primeiro-ministro. Mal a questão chegou à Assembleia, o CDS... E, portanto, o que nós temos de ter aqui é promoção da economia, isto é, mais tempo, redução de juros, promoção do investimento. É preciso dizê-lo, a diabolização do investimento não leva a nada. Bom aproveitamento dos fundos comunitários e não o desprezo dos fundos comunitários. Promoção seletiva daquilo que são setores que criam emprego. Bom, o Governo já o fez quando diz que é preciso refundar o memorando, continuamos à espera. O Governo já assumiu que fracassou e que o memorando tem que mais ser tempo outro... e mais Meus dinheiro. Senhores, deixem-me passar agora a palavra ao Jaime, para eu depois não ser justamente acusado de estar aqui a gerir mal o meu tempo. Eu tendo sido aquele que teve razão o ano passado nas questões constitucionais, porque fui subscritor do pedido de fiscalização, portanto, sobre essa matéria, a isenção obriga-me a não saudar a prudência acrescida do Presidente da República. Já me sabe como é que se resolve este problema? Eu acho que nós hoje já tivemos, naquilo que foi a audiência do Ministro da Economia, apesar de tudo, alguns exemplos de coisas que estão a acontecer. Eu acho que o Ministro da Economia, apesar de facto, do ponto de vista de comunicação, muitas vezes não ser, digamos, um caso exemplar. Hoje só deu boas notícias no Parlamento.
Eu acho que nós temos que reconhecer que é uma agenda silenciosa do ponto de vista de coisas que estão a acontecer e que efetivamente está... Uma agenda silenciosa. Uma agenda silenciosa no sentido de coisas que estão a acontecer e que efetivamente estão a ser feitas e que têm que ser feitas do ponto de vista silencioso e que têm que ter impactos no seu tempo. E digo três coisas que foram referidas. A questão dos fundos comunitários, referiu aqui o Eduardo. Os fundos comunitários foram reprogramados. A reprogramação foi aprovada e, de facto, neste momento estão criadas as condições... basicamente orçamental. Estão criadas as condições para que em 2013 e início de 2014 a execução esteja em cerca de 60%. E houve aqui uma preocupação, eu sei que demorou, e de facto, às vezes o tempo conta muito, para que efetivamente fossem aprovados os bons projetos que têm algum impacto. E não apenas projetos como no passado, que efetivamente, não estou a dizer que no passado não houve bons projetos. E eu sou testemunha, que, por exemplo, na área da ciência, na área da inovação, na área da tecnologia, na área da administração executiva, fizeram-se coisas muito bem feitas. Mas também fizeram coisas mal feitas, primeiramente ao nível do material, autoestradas e tudo o resto. E portanto houve aqui uma preocupação de, face à baixa execução que o cliente tinha e que de facto tinha, tentar acelerá-lo do ponto de vista coletivo. E acho que isto é um mérito que tem que ser dado ao Ministro da Economia e à equipa dele. Mas este índice, esta taxa de execução do CREN, dos tais 60%... Não, o que está a faltar aqui, quer em relação a esta questão do CREN, quer em relação à questão do que foi feito na É uma taxa que invalida o argumento da oposição de que o CREN está parado? Não é isso, não está parado. O grande problema que nós temos aqui é mais ou menos uma questão de gestão de expectativas. É que o problema que você tem aqui é que só pode ter um CREN com impacto na economia se tiver paralelamente a componente nacional a funcionar. E, de facto, o problema que nós temos agora, e é uma situação perfeitamente lamentável, é que, de facto, do ponto de vista do lado da despesa comunitária, as coisas estão a acontecer e houve um trabalho de base muito bem feito. E do lado daquilo que é a componente nacional, assente sobretudo na banca e no capital do risco, as coisas estão paradas. E, portanto, você tem, de facto, as empresas que têm à sua disposição, muitas delas, envelopes de milhões financeiros disponíveis do ponto de vista de fundos comunitários, mas depois não têm a componente nacional para executar. Não então, tem, esperemos, nem confiança, nem crédito. Eu tenho falado, de facto, muito nisso, nem... que efetivamente a banca não se preocupe só em despedir pessoas. Nós temos notícias nos últimos dias, que são notícias novas, que nunca tinham aparecido em Portugal, de que a banca vai começar a despedir pessoas. Não ponho isso em causa, porque a banca é uma empresa como outra qualquer e tem necessariamente objetivos de rentabilidade e a seu tempo tem que fazer uma análise dessa mesma rentabilidade. Mas vejo, de facto, a banca muito mais preocupada com questões do ponto de vista interno, de rentabilidade interna, de racionalização de recursos, do que a sua política creditícia. E, portanto, o que está a falhar neste momento é, mais uma vez, aquilo que é o problema do capital e do financiamento. Se nós não tivermos uma capacidade de financiamento muito rapidamente no terreno, nós vamos ter, de facto, muitas dificuldades em que esta agenda silenciosa, que de facto o Ministério da Economia tem feito de uma forma muito inteligente e que está a funcionar, vá para o terreno. Adolfo Mosquita Nunes, eu hoje ouvi um pouco das declarações do Ministro da Economia no Parlamento. Não tenho bases concretas, obviamente, não tenho dados concretos para poder contrariar muitas das afirmações que o Ministro fez, mas num determinado momento pareceu-me ao ouvi-lo que ele estava a falar de um país completamente diferente. De um país onde não há crise, onde o desemprego não tem a taxa que tem. A política também se faz de expectativas, não é? Mas não faltará a este Ministro aqui uma base com a realidade. João, eu peço desculpa, mas eu acabei de chegar de lá e eu ter ouvido o Ministro dizer eu não nego a crise, é a maior crise que Portugal está a atravessar nos últimos tempos. A taxa de desemprego que temos é de facto muito grande. Portanto, eu não o vejo a negar isso. Mas deixa-me voltar àquilo que podemos fazer de futuro. Eu acho que, neste momento, o discurso do Partido Socialista resume-se a duas questões. Juros, e eu penso que já tentei evidenciar aqui que é uma questão que não tem o efeito... 2012, orçamento, Ministro da Economia, são temas Eduardo, deixa-me delicados. só terminar. E uma viagem de avião do Secretário-Geral do Partido Socialista para falar com os nossos criadores. Que pressupõe um poder negocial que, aparentemente, este Governo não tem, não é? De acordo... E parece-me muito importante, e eu disse ontem ao Ministro das Finanças, que para este esforço de redução da despesa se faça um consenso com o Partido Socialista. E disse mesmo, até, que acho que o Governo deve ceder a determinados pontos, porque isso é que é uma consensualização. O Governo cede nos pontos, o Partido Socialista cede noutros. Mas para isso é importante que se sentem à mesa. E não que o Partido Socialista negue que eu não quero cortar 4 mil milhões porque não quero cortar. Poderá dizer, não há onde cortar. É o orçamento que temos e, portanto, é a despesa que temos e achamos que não conseguimos. Mas que se senta à mesa para tentar demonstrar porque é que não se pode cortar 4 mil milhões. Não se pode passar a vida a falar de cortes na despesa e, na altura de os efetuar, dizer, nós não queremos cortar. É importante também dizer outra coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. O Estado Social não são 4 mil milhões de euros. O Partido Socialista, em 2011, cortou muito mais do que isso. Bom, e, portanto, eu acho importante deixar claro, era uma das mensagens que queria deixar, que me parece que o Governo deve, de facto, insistir nesse diálogo e deve existir cedências de parte a parte. Agora, também é importante que, do ponto de vista das alternativas, se tenha que
o Governo tem que optar, tem que fazer decisões políticas, e o Partido Socialista também tem. Se não é pelo aumento de impostos, se não é pelo corte de despesa, se não é pela reforma do Estado, e se os juros só não chegam e uma viagem de avião não nos garante o crescimento económico, por onde é que se vai? Porque não basta dizer que se quer crescimento económico. Porque apetece perguntar como é que nunca ninguém se lembrou disso antes. Eduardo, o PIB português potencial anda a crescer há décadas. Como é que nós podemos dizer? Como é que ninguém se lembrou disto antes? Toda a gente quis crescimento. A questão tem a ver com as políticas para lá chegar. E não me parece que as políticas socialistas tenham sido as melhores para lá chegar. Bom, mas isso estaremos em desacordo, evidentemente. Não, temos os dados de 2012 e 2013. Basta comparar as previsões do Governo com 2012. Mas aí a comparação olha aqui está basta comparar os objetivos. Isto vem desde 1998, Eduardo. E é isso que está neste momento em causa. Não havia crise e nós estávamos a crescer. É a comparação de quais são os objetivos. O que é que estava no memorando, o que é que estava... Temos aqui três pontos. Mas não se esqueça do contexto internacional, que é fundamental. Mas o contexto internacional é mesmo a única coisa que ajuda ao Governo, por isso a única coisa que corre bem são as exportações. E, portanto, aí o Governo não tem nenhum alibi. Então, mas diga a alguns deputados do Partido Socialista é o único, e, portanto, não funciona em nenhum alibi, porque nós temos uma composição em que a procura interna é decisiva na evolução da economia. E a opção do Governo foi, de facto, o tratamento de choque. Foi, de facto, ir além da Troika, foi atingir mais cedo, e aquilo que provocou completo fracasso nas receitas, completo crescimento na despesa social, completo basta... não, eu estou a comparar aqui aquilo que são 3 dados objetivos. Sim. O que estava no memorando, o memorando que foi com transparência negociado e não as revisões clandestinas. Em segundo lugar, o que estava no orçamento para 2012 e que foi definido com inteira liberdade pelo Governo, definiu e aquilo que são os resultados. Os resultados não têm nada a ver com o memorando inicial, têm a ver com o completo fracasso do Governo e aquilo que é agora a assunção de uma dita refundação, que não se diz o que é, e o Primeiro-Ministro, eu compreendo eu acho que a palavra refundação o CDS aspira a que haja diálogo dentro do Governo. É essa a manifestação reiterada do Dr. Paulo Portas. Não é com o Partido Socialista. E aspira até que haja diálogo fora do Governo. E, portanto, eu estou pela terceira vez de acordo com o Adolfo que é necessário mais... Desta vez é preciso mais diálogo. Mas o Primeiro-Ministro desmentiu já hoje a dizer que são 4 mil milhões, é até fevereiro e fazemos, quer o Partido Socialista queira ou não, o anúncio, como é que se faz. Portanto, enfim, deu uma moratória até fevereiro relativamente aos dados do Dr. Marcos Mendes. Mas a questão é a seguinte, você tem a Troika de facto exigir que se faça um trabalho profundo na lógica de termos um... Então podemos poupar, prescindimos do Primeiro-Ministro, porque de facto esse é que não faz nada, desde setembro não temos Governo. Mas esse até das pessoas que esse até acho que é das pessoas que pouca mais comparado com outros. Não, eu acho que essa questão do Estado é uma questão de tal forma importante que o Partido Socialista não se resolve e por isso não se confunde com o debate de entrar nesta agenda. Com certeza que o Partido Socialista é mesmo responsável pelas grandes reformas de Estado que nós temos tido. A reforma da Segurança Social, a reforma a sério na saúde, na educação. A educação. Isso foi no Governo, isso foi a reforma corajosa da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, com custos políticos significativos, em que nunca foi acompanhado, de facto, nunca foi acompanhado pelo PSD. Nós estamos a chegar aqui ao tempo final do nosso debate. Eu já na semana passada lhe fiz esta pergunta, mas quer dizer, é inevitável cortar na despesa, ou não, Eduardo? É sim, mas aí temos a prova primeiro da demagogia, quem dizia que isto era fácil com consumos intermédios, é necessário de facto um consenso em torno daquilo que é a definição de um Estado que tenha uma efetiva intervenção promovendo a competitividade, o crescimento, a confiança e não a destruição da economia e a destruição da própria eficácia do Estado que foi promovida ativamente pelo Governo ao longo deste ano perdido de 2012. João, eu acredito no Estado estratégico que o Olaf Palme defendia e que é um Estado que efetivamente é inteligente na gestão daquilo que é a alocação dos recursos que as pessoas e as empresas pagam, àquilo que são as responsabilidades que o Estado tem para com as pessoas. Eu acho que o modelo que nós temos que funciona a nível europeu nessa matéria e não no casuísmo apressado. E a Suécia funciona porque houve um contrato a sério entre as pessoas e o Estado e as pessoas acreditaram. E o problema é que as pessoas em Portugal não acreditam porque o que foi mal feito nos últimos anos leva a que elas não acreditem. E temos um fracasso deste ano e temos neste momento uma ficção e temos uma ficção que é o Orçamento de Estado. O Governo foge
É curioso, neste momento, aquilo que o Governo foge é de discutir o Orçamento de Estado. Quer discutir tudo, menos o Orçamento de Estado. Porque o Orçamento de Estado é entre o reconhecimento do fracasso de 2012 e a falta de credibilidade do que escrevem para 2013. Isso poderia ser verdade se o Eduardo conseguisse dizer uma alternativa, mas não mas consegue. Mas o PS tem um modelo coerente, o Primeiro-Ministro é que não tem. O Primeiro-Ministro tem TSU, IMI, incentivos às empresas, e agora um orçamento no qual ninguém acredita, nenhum parceiro social acredita, nenhum parceiro social... É uma viagem de avião do secretário-geral do Partido Socialista. Não brinco, nem para isso o Primeiro-Ministro é que precisamos de um pacto de regime nesta matéria, Eduardo. Isso é uma resposta muito rápida, porque isso é uma conversa tão oca como a da refundação. Precisamos que o consenso que tem existido neste regime não seja posto em causa, e que o Governo exista e honre, de facto, o diálogo, não seja um governo clandestino. Precisamos de um pacto de regime. Eu sou muito adepto de uma convergência entre aquilo que são os principais partidos e a sociedade civil nesta matéria. Eu concordo com o Presidente da República quando diz que, além dos partidos políticos, a sociedade civil e, particularmente, as entidades sociais devem ser ouvidas. Porque o que está em causa é, de facto, as pessoas acreditarem nisto. À margem disso está o Governo neste momento. Adolfo, acho que é preciso irmos a um pacto de regime. Eu sou absolutamente avesso a governos que tomam decisões que implicam gerações como se fossem eles os únicos detentores da legitimidade. Esse foi um dos grandes problemas dos nossos governos anteriores, de todos. Quando decisões nossas têm efeitos nos próximos 4, 8, 6, 12 anos, têm obrigatoriamente que chegar a um consenso para que depois não seja tudo desfeito quando vem o governo a seguir e andamos nesta giga-joga de políticas. Isso tem faltado em Portugal e eu penso que é de parte a parte e não estou a tirar o meu partido fora disto. Mas, senhores, temos que terminar. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outros temas também.